Seja bem-vindo no canal Atos Bíblicos. Hoje vamos abordar um assunto muito intrigante, um mistério. Por que o diabo lutou pelo corpo de Moisés? Depois da morte, fique comigo e veja esse comentário que vai edificar sua vida. A Bíblia está repleta de mistérios e histórias intrigantes que têm desafiado estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Entre esses mistérios, um dos mais enigmáticos é a disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, mencionado especificamente em Judas 1:9. Este evento suscita uma série de perguntas fascinantes. Por que o diabo lutaria pelo corpo de um servo de Deus? O que torna essa disputa tão significativa no contexto bíblico e teológico? Neste texto, exploraremos as possíveis razões por trás dessa luta, examinando as interpretações teológicas, históricas e simbólicas desse episódio enigmático. A figura de Moisés na tradição bíblica. Moisés é uma das figuras mais importantes na tradição judaico-cristã. Líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, ele também é o legislador que recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua vida e missão são centrais para a narrativa do Antigo Testamento, tornando-o um ícone de orientação e liderança espiritual. A importância de Moisés é sublinhada pelo fato de que, de acordo com Deuteronômio 34:5-6, Deus próprio enterrou Moisés em um local desconhecido na terra de Moabe, um ato singular que distingue sua morte de qualquer outro profeta. A luta pelo corpo de Moisés. Contexto e significado. O breve relato da disputa pelo corpo de Moisés é encontrado em Judas 1:9, onde se lê: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou opinião de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Este versículo levanta várias questões intrigantes. Por que o corpo de Moisés foi tão importante? Por que o diabo estaria interessado nele? Uma interpretação possível é que o corpo de Moisés representava uma potencial relíquia sagrada. Se o local de seu sepultamento fosse conhecido, poderia se tornar um lugar de veneração e potencialmente de idolatria. Deus, que sempre se preocupou com a pureza da inspiração e a erradicação da idolatria entre os israelenses, poderia ter enterrado Moisés em segredo para evitar tal risco. O diabo, por outro lado, poderia explorar essa oportunidade para desviar o povo de sua fé verdadeira, promovendo o culto ao corpo de Moisés. Interpretações teológicas. Teólogos têm debatido o significado dessa disputa e o papel do diabo nela. Uma visão é que o diabo queria o corpo de Moisés para desacreditá-lo ou usá-lo de alguma forma contra o povo de Israel. Outra perspectiva é que essa luta simboliza uma batalha espiritual contínua entre o bem e o mal, com o corpo de Moisés representando um prêmio simbólico nesta guerra. O arcanjo Miguel, como defensor do povo de Deus, teria intervindo para proteger não apenas o corpo, mas também o legado espiritual de Moisés. Algumas tradições judaicas apócrifas, como a Assunção de Moisés, sugerem que Moisés teve uma ascensão ao céu, semelhante à de Enoque e Elias, o que poderia adicionar uma camada adicional de complexidade à sua morte e sepultamento. A disputa pelo corpo poderia, portanto, refletir um conflito sobre o destino final de Moisés, seja ele físico ou espiritual. O simbolismo da disputa. Além das possíveis razões práticas e teológicas, a disputa pelo corpo de Moisés carrega um profundo simbolismo. Moisés, que liderou os israelitas à terra prometida, mas não pôde entrar nela, permanece uma figura de transição entre o deserto e a promessa, entre a lei e a graça. A luta pelo seu corpo pode ser vista como uma metáfora para a luta pela alma e pelo coração do povo de Deus. O fato de Miguel não pronunciar uma maldição, mas simplesmente dizer, o Senhor te repreenda, ressalta a autoridade suprema de Deus em questões de vida e morte, sublinhando que o poder final sobre o destino de Moisés está nas mãos divinas, não nas humanas ou demoníacas. Conclusão. A luta pelo corpo de Moisés, mencionada apenas brevemente na Bíblia, é um episódio que continua a intrigar e inspirar reflexão. Ela abre uma janela para as complexidades da batalha espiritual,
a importância de Moisés na narrativa bíblica e os cuidados divinos para prevenir a idolatria. Seja como uma proteção contra o desvio do povo de Israel, ou como um símbolo da luta entre o bem e o mal, este evento sublinha a contínua relevância das histórias bíblicas em nossa compreensão da fé e da espiritualidade. Moisés, em sua vida e morte, permanece uma testemunha da soberania de Deus e da luta eterna pela pureza da adoração e da fé. Obrigado pela atenção, deixe seu like, seu comentário e se inscreva-se no canal. Fique atento para novos conteúdos.